Para você que gosta da Premier League, que assistia a Premier League no sofá de casa nos finais de semana, você já deve ter escutado com frequência o termo Boxing Day, que é um feriado religioso, bancário, que acontece ali na região do Reino Unido, né, dos povos britânicos, e onde tem uma concentração de jogos bem interessantes de futebol. Temos hoje o Newcastle enfrentando o Nottingham Forest em casa, temos o Liverpool fora de casa contra o Burnley e o United enfrentando o Aston Villa. Além disso, vamos na Escócia falar sobre Celtic e Dundee, um jogo que o Celtic não pode vacilar. E também falaremos sobre o Al Ittihad contra o Al Nassr. Eu vou trazer esse jogo muito mais por conta do Al Nassr do que do Al Ittihad, porque me parece que o projeto do Al Ittihad esse ano ele não funcionou. Trouxe vários jogadores, várias estrelas mundiais, vamos dizer assim. Trouxe um treinador que estava há muito tempo sem treinar, que é o Galhardo, mas me parece que não deu resultado. Me parece aquele tipo de panelinha que a paçoca desandou e as coisas não funcionaram, mas o Al Nassr ainda segue na briga contra o Al Hilal. Então acho que é um jogo interessante pra gente dar uma olhada, tá bom? Para você que ainda tá alcoolizado, levemente alcoolizado, ou com uma ressaca muito braba do Natal, meu conselho, obviamente, para você é que você fique de fora. E esse conselho vem de uma pessoa que já experimentou essa ousadia do álcool e mercado de apostas e trade, e eu confesso para vocês que não foi uma boa ideia, tá bom? Então, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas deixo aqui o meu conselho para vocês tomarem um pouco de cuidado, tá bom? Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse Boxing Day, para esse dia 26 de dezembro, uma terça-feira. 9h30 da manhã a gente começa com Newcastle e Forest. A gente já tem aqui, obviamente, uma diferença técnica e tática entre as duas equipes. Não é à toa que o Newcastle hoje é um dos melhores mandantes da competição. A gente consegue perceber aqui que o Newcastle hoje, na 7ª colocação, é o segundo melhor mandante, atrás apenas do Aston Villa. E obviamente o Forest não consegue manter uma boa força fora de casa. O que tem sustentado o Nottingham Forest na Premier League é o seu desempenho dentro e não fora de casa. Mas além da força, da discrepância técnica nesse confronto, eu estou trazendo esse jogo para trabalho porque nós temos aqui um momento de cobrança no Newcastle. E isso, o momento, é muito importante para mim na hora de fazer uma análise. A gente teve a presença do Newcastle na Liga dos Campeões e foi até uma presença que o torcedor aplaudiu porque era um grupo chamado da morte, com PSG, Dortmund e Milan, né? Campeões, né? O Dortmund já campeão da Champions, o Milan segundo maior campeão, o PSG ainda não conseguiu essa proeza, mas é um time com muito investimento também. Porém, o Newcastle acabou ficando na última colocação e isso, né, já deu uma estremecida. Antes dessa eliminação da Champions, foi uma derrota para o Everton e uma derrota para o Tottenham. Foram derrotas acachapantes, 3-0 e 4-1. Então já começou a ferver um pouco aquela panela de pressão. Teve uma vitória contra o Fulham, que teoricamente deu uma resposta, mas aí veio uma eliminação da Copa da Liga para o Chelsea, nos pênaltis, e uma derrota para o Luton Town. E a gente chegou a comentar sobre a possibilidade do Luton complicar a vida do Newcastle, não porque veio do nada essa informação, mas porque o Luton vem jogando bem dentro de casa. O mesmo Luton Town quase não deixou o Arsenal vencer. O Declan Rice teve que fazer um gol de cabeça no último lance do jogo, quase não deixou o City vencer. O City teve que virar a partida, se eu não me engano, contra o Luton, e também complicou a vida de outros times. Então acabou conseguindo uma vitória contra o Newcastle. Então esse momento, esse recorte, que pega 4 derrotas, né? Vou considerar aqui a derrota do Chelsea como derrota, porque foi um empate com perda nos pênaltis, na Premier League, e uma derrota na Champions, né, que acabou culminando numa eliminação. Eu acho que esse recorte aqui faz com que o Newcastle chegue para esse jogo bastante pressionado, tá? O Forest vem de 7 jogos sem conseguir vencer, então acho que o momento realmente indica uma possibilidade de vitória do Newcastle por aqui. Temos o melhor mandante, um dos melhores mandantes da competição, né? Foi o primeiro a marcar em 100% das vezes em casa, 90% de vitória, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 70% dos jogos ele não sofreu gol. A média de gols marcados do Newcastle é de 2,44, quase 2,5 gols por jogo, e tem uma média de gols sofridos muito baixo, tá? O time do Forest só venceu uma, só saiu na frente em 33% dos jogos, falhou em marcar em várias situações. A média de gols marcados do Forest comparado ao Newcastle é absurdamente baixo, né? E é uma equipe que sofre com muita frequência. O primeiro tempo do Newcastle não tem derrotas, tem um número de vitórias considerável, o dobro de gols marcados do que o adversário e pouquíssimos gols sofridos. Então, isso aqui é um primeiro tempo que a gente busca. Um adversário com dificuldade, o favorito com facilidade, mas precisamos de uma confirmação disso ao vivo, tá? Muito cuidado. No segundo tempo temos uma melhora do Newcastle, com quase 90% de vitória, aumenta o poderio ofensivo, mantém a boa performance no poderio defensivo e o time do Forest continua tendo bastante dificuldade. A grande arma do Forest não é
segredo para ninguém. É uma equipe que usa muito a bola aérea, né, o lançamento, para poder tentar os seus gols. O time do Newcastle não sofre tanto nesse fundamento. Na verdade, quem acaba sofrendo nesse fundamento é o próprio Force, né? É um cobertor curto. Então o Newcastle, se estiver empatando ou, obviamente, estiver enfrentando uma defesa muito compactada, pode utilizar a bola aérea para tentar buscar os seus gols. Nos momentos dos gols, olha que curioso. Como o time do Newcastle sofre poucos gols, 2, né, desses gols, foram 4 sofridos, 2 desses gols foram depois dos 80. Mas como é uma quantidade pequena, a porcentagem acaba chamando mais atenção. No time do Force já não tem tantos gols sofridos no final, mas curiosamente tem gols sofridos nos primeiros minutos. Então vamos torcer para que, se a gente estiver trabalhando ali a favor do Newcastle, que o time do Newcastle tenha esse poderio ofensivo muito grande. Se você é um trader por aqui, é um jogo para leitura de jogo, mas para procurar um leia a pior equipe em campo no Force, desde que o Force não tenha contra-ataque e que o Newcastle esteja motivado para dar uma resposta para esse momento ruim para a sua torcida. Se você é um Panther, eu acredito na vitória do Newcastle por aqui, mas de preferência, se você puder pegar essa cotação um pouquinho mais alta, é melhor. Os últimos jogos entre eles, principalmente na casa do Newcastle, foram 5 vitórias consecutivas. 2-1, 3-1, 5-0, 2-0 e outro 2-0. Tá? Só que esses confrontos, como o Newcastle e o Forest estavam em divisões diferentes, esses confrontos aconteceram 95, 95, 97, 98 e o último agora em 2022. Então é um histórico assim considerável, mas é um histórico bem para trás em relação à própria história. Tá? Coincidentemente, quando eles se enfrentam no geral, também colocando o confronto na casa do Force, a gente tem bastante jogo com mais de 2,5 gols, 6 de 7. E ambas as equipes marcaram em 6 de 7. Mas na casa do Newcastle, o time do Force não marca tanto, tá bom? Então, se você quer trabalhar o mercado de gols, o melhor dos mundos, o melhor cenário é esperar o primeiro gol, de preferência do Newcastle, para que o Force saia para atacar e seja, obviamente, contra-atacado. Para mim, eu acredito numa possibilidade do Newcastle dar uma resposta por aqui, tentando buscar essa vitória contra o Nottingham Forest. Ao meio-dia na Escócia, o Celtic enfrenta o Dundee. E o Celtic é um time para se trabalhar ao vivo. Eu não aconselho vocês a ficarem trabalhando o Celtic em pré-live, antes do jogo começar, porque as cotações são sempre muito esmagadas, nem sempre o Celtic vai confirmar essas expectativas de vitória o tempo todo. O Celtic essa temporada já tem vacilado com frequência, né? A gente encontra jogos onde o Celtic não conseguiu vencer, 2 derrotas seguidas aqui. Então, sinceramente, cuidado com as cotações esmagadas no Celtic, cuidado para não ficar buscando pelo em ovo, a vitória no primeiro tempo, ou então gols no primeiro tempo. Assiste o jogo, se você tiver condição. Eu sei que meio-dia é um horário difícil, mas eu te aconselho a assistir os jogos do Celtic e do Rangers para não caírem nessas pegadinhas, porque é um campeonato, nesse momento, que o Rangers está vivaço, está muito, muito presente. O Celtic tem um jogo a mais, então se o Rangers iguala aqui o número de jogos, o Rangers pode passar na frente e eles ainda fazem um confronto nesse final de ano no dia 30, tá? Então, muito cuidado, porque o Celtic está pressionado para enfrentar o Dundee. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Celtic fora de casa, obviamente, é um time muito forte, com mais vitórias, saiu mais na frente do placar, falhou pouco em marcar, né? Tem uma média de gols marcados muito, muito alto, e também ficou bons jogos sem sofrer gol, tem uma média defensiva muito grande. O que me chama a atenção aqui no Dundee, e obviamente o que a gente tem que procurar aqui é como o Dundee pode complicar, se é que pode acontecer de complicar a vida do favorito. O Dundee tem uma iniciativa boa, é um time que sai na frente com frequência, tem uma média de gols marcados relativamente aceitável. O primeiro tempo do Celtic, obviamente, é melhor, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, né? Só que a quantidade de gols sofridos do Dundee não é tão alta assim. Tá bom? No segundo tempo a gente já tem que tomar um pouco de cuidado. O Celtic continua praticamente mantendo os mesmos números, aumenta um pouquinho o número de gols marcados e de sofridos, mas de novo o Dundee não tem o número de gols sofridos tão alto em relação ao Celtic e também passa a vencer bastante no segundo tempo e não perde tanto. Tá? Outra arma do Dundee são os escanteios. Muita cautela por aqui, tá bom? Os momentos dos gols, para quem gosta de fugir das cotações esmagadas, isso aqui é excelente, ó. No segundo tempo a gente tem uma predominância muito maior dos gols. Os gols marcados do Dundee são 70% deles marcados no segundo tempo. E os gols sofridos, mais de 60% são marcados também na segunda etapa. Já o Celtic sofre e marca muito nos minutos finais e também tem sofrido bastante a partir dos 60 minutos. Então, para você que gosta de trabalhar mercado de gols e, obviamente, como eu falei, para fugir das cotações esmagadas, trabalhar ao vivo, buscando gols nos últimos minutos, pode ser um bom caminho, tá? Se você é um trader por aqui, não tem como fugir. O que a gente precisa é de um Celtic se impondo, obviamente já olhando para o retrovisor e conseguindo enxergar o Rangers ali
bufando no cangote dele. O Celtic essa temporada tá vacilando e nesse jogo, obviamente, se vacilar, o Rangers vai acabar ultrapassando. Então, muita cautela e muita leitura de jogo por aqui. Para você que é um punter com esse tipo de cotação, eu não te indico trabalhar com a vitória do Celtic. Também não vou te indicar mercado de handicap asiático, tá? Para mim é para trabalhar ao vivo. Torce para o Dundee fazer um gol, para o Celtic ter que virar o jogo, ou obviamente tenta buscar uma vitória do Celtic no segundo tempo. Dá para pensar no mercado de gols? Bom, as últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-0, 3-2, 4-2, 6-0 e 1-0, tivemos o over 2,5 gols nas últimas 6 de 7. E esse mercado de 2,5 está com uma cotação baixa por enquanto. Então, dá para tentar buscar isso daqui numa situação de cotação mais valorizada, tá bom? 2,5, voltamos para a Premier League e seguimos no Boxing Day com Liverpool e Burnley. Liverpool fora de casa favorito com uma cotação de 1,40. O Burnley vem numa fase bem difícil, né? Não ganhou nas últimas 8 partidas das 10 que disputou. Vamos ver aqui quem foram os adversários do Burnley. O Everton, Wolverhampton, West Ham, Arsenal, Crystal Palace, o Everton novamente, deve ter sido o Copa, um deles, e o Bournemouth. As vitórias foram contra o Fulham e contra o Sheffield United. Acho difícil essa temporada o Burnley se manter, porque temos... A maioria das equipes está jogando melhor, né? Talvez o adversário direto do Burnley seja o próprio Forest, para ficar um pouquinho fora da zona de rebaixamento. O Burnley que subiu como sensação, mas não tem conseguido dar uma resposta tão boa assim. Temos um favorito claro por aqui, então o nosso objetivo é identificar se existe a possibilidade do Liverpool se complicar ou não contra essa equipe do Burnley. No confronto direto, o Liverpool venceu os 3 últimos confrontos, perdeu um e tivemos um empate. Mas como o Burnley ficou na segunda divisão por um tempo, não são confrontos assim tão frequentes, tá? O Liverpool não tem um desempenho tão bom fora de casa, apesar de ser um dos melhores visitantes, a tabela está nivelada por baixo, né? Porque o Liverpool só tem 4 vitórias de 9 jogos que disputou. Só que quem teve mais vitórias do que o Liverpool só teve uma vitória a mais, que foi, no caso, o City, o Everton, o Arsenal e o Tottenham. Então, não sei se dá para dizer que o Liverpool assim, também é um péssimo visitante. Acho que péssimo é um exagero no termo, tá? O Liverpool não vence tanto, não sai tanto na frente do placar, isso mostra pouca iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas também tem sofrido com frequência, uma média de mais do que um gol por jogo. O time do Burnley não é um time tão goleador, mas marca mais do que um gol por jogo também. Falhou em marcar em quase 45% dos jogos em casa, isso é péssimo para a equipe. Ficou sem sofrer gol em apenas 11% e é um time com mais iniciativa em casa do que o Liverpool fora, tá? O que prejudica bastante a vida do Burnley é a quantidade de gols sofridos. Sofreu mais do que o dobro de gols que marcou e tem uma média de quase 2,5 gols por jogo. O primeiro tempo das duas equipes é ruim, então mesmo que a gente já venha aqui com uma convicção, uma expectativa, o famoso viés para trabalhar a favor do Liverpool, vale um pouco de cautela e um pouco de observação no que está acontecendo em campo. Tá? Até porque o Liverpool vem um pouquinho pressionado depois desses 2 empates. Empatou contra a equipe do Arsenal e empatou contra a equipe do United. Tudo bem que são times grandes que estão disputando. Na verdade, o United não disputa nada, mas o Arsenal disputa o título, mas são times do Big Six. Então dá para contornar um pouco esses empates, mas se tivesse vencido, o Liverpool tinha disparado na liderança, já que a equipe da Aston Villa vacilou contra o Sheffield United. Então, eu acho que sim, o Liverpool chega um pouquinho pressionado, mas não vem fazendo bons primeiros tempos, tá? Muita cautela. No segundo tempo, mão de um bom treinador, obviamente, o Klopp ajeita um pouco o time passa a marcar mais gols, sofrer menos, ter mais vitórias, menos derrotas, e o time do Burnley continua tendo bastante dificuldade, sofre a mesma quantidade de gols no segundo e no primeiro tempo, mas no segundo tempo marca um pouco mais de gols, só que tem um número de derrotas também elevado, tá? Então o Liverpool com certeza no segundo tempo pode buscar uns espaços nessa defesa do Burnley. Olha que curiosidade por aqui, o Burnley sai bastante na frente do placar no início do jogo, então o Liverpool tem que tomar um pouco de cuidado. O Liverpool não costuma marcar nos primeiros minutos, o que é curioso, né? O time do Burnley volta a crescer o número de gols marcados no finalzinho, 40% dos seus gols são marcados a partir dos 70 minutos. E o Liverpool tem cedido gols também nos minutos finais e tem marcado muito a partir dos 80. Né? Inclusive a gente já viu várias vezes essa temporada fora de casa o Liverpool empatar ou virar o jogo no finalzinho. Então também para quem busca cotações mais altas vale ficar de olho nesses minutos finais no mercado de gols. Se você é um trader por aqui, não costuma fazer um bom primeiro tempo Liverpool, por que você vai se posicionar? Por que você vai ser afoito? Por que você vai ser assanhado no mercado? Espera o Liverpool te mostrar um sinal verde para que você acelere, ok? Acho que essa é a metáfora mais correta por aqui. Temos mais qualidade de um lado? Sim. O Burnley provavelmente vai jogar mais compactado, tentando buscar um empate, porque se o meu adversário, o Forest, o Crystal Palace
o Sheffield, o Luton, perdem pontos para o Liverpool, se eu conseguir pontuar contra esse cara, contra os grandes, eu vou ter mais chance de permanecer. Então o primeiro pensamento do Burnley é, não posso sofrer. Então se o Burnley se compactar e chamar o Liverpool para cima, se a marcação-pressão do Liverpool estiver acontecendo com muita, vamos dizer assim, agressividade, vamos poder trabalhar aqui a favor do Liverpool. Caso contrário, não vamos forçar a barra. Estamos combinados, temos um acordo, então beleza. Mas é o Liverpool, paciência. Não vamos fazer nada se ele não estiver bem, ok? Se você é um Panther por aqui, é provável que o Liverpool vença esse jogo? Sim, mas também é provável que o Liverpool possa se complicar, porque fora de casa, o Liverpool vem sofrendo gol com frequência, vem tendo que empatar, vem tendo que virar jogos, não costuma sair tanto na frente do placar. Então, se existe a possibilidade do Liverpool tomar um gol ou dele demorar a marcar, essa cotação ela pode ficar um pouco mais apresentável para você buscar a vitória por aqui. Se quiser trabalhar a favor de gols, espera o favorito na frente e verifica a postura dele em relação aos contra-ataques, tá bom? 3 horas da tarde na Arábia Saudita, vamos falar rapidamente de Al Ittihad e Al Nassr. E eu tô trazendo esse jogo muito mais por conta do Al Nassr, como eu comentei com vocês, do que por conta do Al Ittihad. Não é um time do Al Ittihad que me causa euforia para trabalhar esse ano, até porque me parece realmente uma grande panela montada ali, aquele time com dinheiro que ainda não deu liga, já trocou de treinador várias vezes. Por exemplo, diferente do Al Hilal, que trouxe o Jorge Jesus, teve um momento ruim ali, os caras bancaram o Jesus e o time começou a dar liga. O Al Ittihad não, o Al Ittihad já passou vários treinadores ali, agora chegou o Gallardo e, sinceramente, foi uma decepção no Mundial de Clubes. Depois tomou um cacete agora, com um jogador a menos, obviamente, mas tomou um cacete para a equipe do Al Raed. Não mostrou tanto desempenho, desenvoltura na parte ofensiva. O Benzema me parece um pouco perdido nesse time. Perdeu um pênalti muito, muito importante no Mundial de Clubes. Então, sinceramente, eu venho para esse jogo muito mais por conta do Al Nassr, tá? O Al Nassr vem num momento muito bom. Teve a última derrota aqui pro Al Hilal, que obviamente é o confronto direto, que deixou o Al Nassr um pouco mais longe do título por aqui, mas o fator Cristiano Ronaldo sempre traz bastante liquidez para esses jogos, então a gente consegue pelo menos trabalhar aqui no mercado de gols. Vou passar rapidamente aqui no PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al Nassr tem mais vitórias, saiu mais na frente do placar, o número de gols marcados é até parecido, né? O número de gols sofridos do Al Ittihad tem tido mais problema. Curiosamente, né? Porque o Al Nassr tinha esse problema assim, de uma maneira muito eminente. O Al Nassr tinha um time muito estrondoso do meio para frente, com Brozovic, com Cristiano, com Talisca. Agora chegou também o Otávio, chegou vários outros jogadores à frente, o Sadio Mané, só que era uma defesa frágil. Agora não. Agora o Al Nassr já conseguiu dar uma azeitada nessa cozinha, como a gente fala, né? O time do Al Ittihad, no primeiro tempo, tem um bom desempenho, marca até mais gols do que o Al Nassr, mas também sofre muito mais. O Al Nassr não sofreu nenhum gol no primeiro tempo ainda fora de casa. Tudo bem, vai enfrentar um adversário bem mais forte por aqui, mas o que chama atenção no primeiro tempo, além da paridade, é o poderio ofensivo das duas equipes. No segundo tempo, as equipes passam a tomar muito gol. Olha que curioso, o Al Nassr não tomou nenhum no primeiro tempo e tomou 10 no segundo. Então, para você também que busca mercado de gols, trabalhar a favor aqui com cotações melhores, o segundo tempo parece ser mais interessante. O Al Nassr também marca bastante de bola aérea. Se você é um trader por aqui, cautela, tá? Como nós temos dois ataques perigosos, e aí eu sempre gosto de falar do momento, o Al Ittihad vai ter que dar uma resposta depois desse cacete sofrido aqui pro Al Ahly e pro Al Raed, talvez eles partam para cima do Al Nassr, e aí muito provavelmente a gente vai ter um jogo mais pirotécnico, então o mercado de correção de preço pode ser perigoso. Eu gosto de pensar no mercado de 2,5 gols, com uma cotação mais alta, obviamente, não duvido que a gente também tenha por aqui um ambas marcam sim. Tá, deixa eu ver se tem alguma curiosidade. Ó. No confronto frente a frente, o Al Ittihad não perde para o Al Nassr há 11 partidas. Mas o momento do Al Nassr hoje é melhor. O Al Ittihad também foi o primeiro a marcar em 5 de 6. Tá? E é um jogo bem disputado. Para quem gosta do mercado de cartões, das últimas 7 vezes em 8, tivemos mais de 4,5 cartões. Então pode ser interessante. O momento é do Al Nassr. Na história, o Al Ittihad geralmente bate no Al Nassr igual criança. Mas vamos ver como é que vai ser esse confronto de hoje. Para a gente finalizar, às 5 horas na Premier League, o United enfrenta o Aston Villa. O United no momento péssimo, veio de derrota por 2-0 para a equipe do West Ham fora de casa, tinha vindo de um empate contra o Liverpool, somou um ponto, mas não foi uma vitória. Perdeu de maneira vexatória para o Bayern de Munique, mesmo tendo perdido por 1-0, foi um jogo vexatório porque ele nem lutou e ele tinha chance de se classificar. Acabou, obviamente, que poderia talvez ir até para a Europa League, né, por conta da situação do Galatasaray que perdeu o último jogo, mas ele nem lutou, ele não tinha de onde tirar. Foi impressionante, não faltou gana, faltou vontade, faltou ódio para o United, né? Teve também uma derrota para o Bournemouth, uma derrota para o Newcastle, então a fase do United é o famoso embalado ladeira abaixo. Já o Aston Villa tinha
tudo para assumir a liderança dentro de casa contra o Sheffield United e acabou empatando. Na verdade, saiu atrás com um gol no finalzinho, foi buscar um gol praticamente no último minuto aqui com o Zaniolo. Foi um péssimo resultado, né? Pensando aqui em título, talvez, né? Quem sabe, em briga pelo título. O Aston Villa poderia já estar nessa liderança há algum tempo, mas pode encontrá-la contra o United. Só que é uma situação complicada, né? Contra o United, o Aston Villa sofreu gol nos últimos 6 jogos consecutivos e tivemos mais de 2,5 gols nas últimas 4 de 5 partidas, além do ambas marcam também nas últimas 4 de 5. Eu só não sei se o United vai conseguir dar alguma resposta ofensiva, né? Porque tem sido bem difícil ver gols aqui nos jogos do United. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um jogo mais parelho, número de vitórias parecido, o United um pouquinho mais à frente em relação à iniciativa, porém o Aston Villa um pouco mais à frente em relação à parte ofensiva. Ambas as equipes sofrem quase que a mesma quantidade de gols. O primeiro tempo das duas equipes é péssimo, mais gols sofridos que marcados. O United até perde mais aqui. E no segundo tempo o United tem um aproveitamento ligeiramente melhor, porque o número de derrotas é igual, o número de gols sofridos é praticamente igual, mas o United vence um pouquinho mais. Mas não dá pra gente cravar aqui como uma superioridade, tá? Nos momentos dos gols, olha que curiosidade por aqui. O United marca 80% dos seus gols no segundo tempo. Então podemos esperar aqui um segundo tempo mais movimentado. E o Aston Villa, depois dos 60 minutos, marcou 50% dos seus gols. Curiosamente também, as duas equipes sofrem com frequência até os 30 minutos, né? Então, os primeiros minutos de jogo a gente também tem que ter muita atenção. Se você é um trader por aqui, é um jogo para correção de preço, não inventar moda, tá? Agora, se você é um punter, nós temos o mercado totalmente travado, igual para um lado e para o outro, né? Não tem embasamento aqui para te dar algum indicativo, alguma direção, porque o momento do United exige, principalmente dentro de casa na frente da sua torcida, vergonha na cara. Eu acho que vai ser isso que você vai ser cobrado na arquibancada e no vestiário. Vergonha na cara. Muito provavelmente, gente, pelo amor de Deus, é o United, vergonha na cara. E o Aston Villa vai ser cobrado talvez por ter empatado contra o Sheffield, mas vem embalado, né? Fora de casa o Aston Villa não perde há algum tempo. O Aston Villa não perde há 10 partidas no geral. E o United não vence há 4. Olha que loucura. O United não marca um gol há 4 jogos. Porém o Aston Villa sofreu com frequência nos últimos 3 consecutivos, tá? Sinceramente, pela panela de pressão que está o United, eu até poderia te indicar alguma coisa numa dupla chance do Aston Villa, tá? Mas é aquela questão, futebol é momento, vai ter muita cobrança na torcida em relação ao United. Eu acho difícil a gente não ver o United pelo menos lutando. O que eu gosto de pensar aqui? Over 1,5, com uma cotação mais alta que essa, obviamente, né? Uma cotação próxima de 2. Não duvido do over 2,5 e também não duvido do ambas marcam. Tomara que seja um jogo bom, tá? Para pensar no 2,5, eu só te indico trabalhar depois do jogo desempatado. 0-0 eu não gosto, tá? No over 1,5, se você buscar uma cotação mais alta, talvez até valha no 0-0. Mas aí você vai ter que contar com uma equipe na frente buscando o contra-ataque. E a melhor equipe para buscar contra-ataque aqui será o Aston Villa, porque o United na frente ele vai pensar, meu Deus, o que é isso? Uma vitória, 3 pontos. O que será que é isso? Quanto tempo que eu não vejo? Ele vai querer se proteger. Então, para buscar gols aqui, o melhor dos mundos é o Aston Villa na frente, que já está acostumado a marcar, né? Mas eu não duvido aqui que o Aston Villa possa se complicar. Afinal de contas, a gente tem que respeitar o United, mas o momento é do Aston Villa. O Aston Villa pode alcançar a liderança, mas o United tem capacidade para pelo menos segurar esse time. Tomara que seja um jogo bom para gols, pelo menos. Cuidado para não desmerecer demais do United, porque futebol é momento. E o momento do United é péssimo. E uma hora ou outra aparecem umas respostinhas. Aí alguém paga o pato. E aí o United pode virar grandão de novo, mostrar alguma força, né? Os caras não desaprendem a jogar. Às vezes eles estão fazendo o corpo mole. Então vamos tomar um pouco de cuidado. Nas opções de jogos extras, temos o Leicester enfrentando o Ipswich. Esse é um time que está na cola do Leicester ali. Obviamente não está tão atrás, mas é o único que está ali disputando pau a pau na liderança. O Leicester está nessa campanha maravilhosa para tentar voltar para a Premier League. Deve voltar. Vale a pena ficar de olho por aqui. Temos o Fulham contra o Bournemouth, que é uma opção também na Premier League nesse Boxing Day. O Beersheva em Israel pega o Apoel Haifa. E temos como destaque aqui na Bélgica o Clube Bruges pegando União Saint-Gilloise. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha passado um excelente Natal com a sua família, com os seus entes queridos. Muito cuidado com a questão do álcool, tá? Não misture álcool e mercado, porque geralmente a gente fica um pouquinho mais ousado, sai fazendo umas cagadas, botando mais dinheiro do que deve e depois se arrepende. Tá bom? Um abraço, a gente se vê amanhã.